Para ser muito honesto, senhoras e senhores, eu nunca fui particularmente um grande fã do Bugatti Veyron, o sucessor do McLaren F1, quando a gente fala do carro mais rápido do mundo. Porque a gente está falando de um GT extremamente luxuoso, o design dele não me agradava muito e, para ser bem honesto com vocês, eu acho, sim, o ronco dele bem xoxo. Questão de opinião. Aproveitem aí, inclusive, a área dos comentários para dizer se vocês acham o ronco do Bugatti Veyron uma coisa de outro mundo ou vocês acham normal. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série História Automotiva aqui do Auto RPM. Meu nome é Márcio Murta, sou diretor de conteúdo aqui do Auto RPM e este conteúdo todo só está chegando a vocês graças à nossa parceira, a RS Air Filter, uma marca brasileira, ou seja, uma indústria brasileira nacional de filtro de ar esportivo. O filtro de ar esportivo, galera, ele tende a ser o item mais barato para você começar a ganhar algum rendimento no carro de vocês, além de, é claro, deixar o ronco do carro mais esportivo, especialmente se você estiver trabalhando com um filtro cônico, que não é o inbox. Nesse caso, inclusive, falando de inbox, a gente tem aqui, ó, deixa eu abrir para vocês. A gente tem aqui, pessoal, inclusive que vem com um manual de lavação para dar as orientações para cada consumidor. Então, quando você comprar o seu filtro da RS Air Filter, você guarda isso aqui e acompanha. Esse aqui, galera, é o filtro de ar esportivo do novo Onix Plus, da linha 2020 do Onix, então para o motor turbo aí, para você ganhar algum rendimento. Coisa muito interessante é que, primeiro, a RS Air Filter criou um cupom de desconto do Auto RPM. Então o cupom ARPM, tudo maiúsculo, com o numeral 10 junto, te dá 10% de desconto em todas as compras do site da RS Air Filter. Tem camiseta, tem filtro de ar esportivo, tem bastante coisa, dá uma olhada lá, tá tudo na informação desse vídeo aqui. A RS Air Filter anuncia que cada filtro de ar esportivo desse aqui ele é lavável, então a vida útil dele é de até 50 mil quilômetros. Eles recomendam que, por exemplo, você vai fazer uma troca de óleo, troca óleo, filtro de óleo, aproveita para fazer a limpeza do seu filtro de ar esportivo. É isso aí, galera, tá tudo na descrição desse vídeo e vamos à aula da história automotiva de hoje, que é bem, mas bem interessante. Deixa eu guardar isso aqui. O Veyron, galera, ele é uma junção estranha de números. Vamos lá, em 1998 a Volkswagen comprou o grupo Bugatti. E em 2000, a Volkswagen/Bugatti anunciou que iria construir o super esportivo de todos os tempos, o carro mais tecnológico da história e o carro mais rápido da história. E isso chocou o mundo, porque a Volkswagen falou que eles iam fazer o primeiro carro que iria ultrapassar os 400 km por hora, como se isso aí já não fosse informação suficiente para surpreender todo mundo. A Volkswagen anunciou que esse carro ia ter 1001 cavalos de potência. Então, a gente está falando do primeiro carro de produção de massa, né, com 4 dígitos ali quando a gente fala da cavalaria do motor. E se vocês forem parar para pensar, isso pelo ponto de vista ali de... não é nem de engenharia, porque a gente já vai falar da engenharia, porque o ponto de vista da engenharia é algo surpreendente, mas pensa só na dificuldade. A Volkswagen é uma marca global enorme que produz carro de rua, enfim, alguns esportivos, mas assim... Para a Volkswagen falar que vai lançar um carro que ultrapassa os 400 km por hora e com mais de 1000 cavalos, ele vai ter que atingir mais uma série infinita quase de diretrizes para que ele seja considerado seguro, para que ele possa entrar em produção. Então não é uma tarefa fácil. Por conta disso, o Veyron, ele por exemplo, veio com um câmbio DSG de 7 marchas, então é uma questão de não só de conforto, mas também de segurança ali e de preservação da mecânica. Porque imagina, o que é você tentar arrancar com 1000 cavalos sem saber usar direito a embreagem, você ia explodir a embreagem do carro numa tentativa só de arrancada. Então, colocou o câmbio de dupla embreagem ali para garantir com que o motor iria funcionar muito bem, com que o câmbio seria muito bem preservado das braçadas dos motoristas da vida real. Até porque, importante dizer, né, a Volkswagen já sabia que o cara que iria comprar o Veyron não é necessariamente o maior entusiasta de automóveis. Quem comprava um Veyron ou quem compra muito super ou hiper esportivo, compra às vezes pelo status, compra às vezes pelo título de ter determinado carro. Então não é o cara que necessariamente vai extrair o máximo que o carro pode oferecer. Então ele tem que ser pensado num público muito amplo e ele tem que ser seguro. Falando da questão de segurança, já teve o câmbio automático, câmbio de DSG, o câmbio de dupla embreagem de 7 marchas, tem tração integral. Essa questão, pessoal, do sistema de tração integral permanente do Veyron é muito interessante
Porque volta naquela história, né? Ia ser um carro utilizado por motoristas que não têm necessariamente habilidade ou experiência para dirigir um hiper esportivo, então o sistema de tração integral foi o modo mais seguro que a Volkswagen encontrou de oferecer todo esse rendimento. Um interior completamente luxuoso, com sistema de som. Resumindo, é uma barca de 1.888 quilos. O Veyron 16.4, né? Esse foi o nome de lançamento do Veyron, 16.4. Inclusive, quem vê a foto de cima ali do motor vê o 16.4 e muita gente fala erroneamente que aquele 16.4 ali significa que o motor tem 16.4 litros. E isso não é verdade, olha só. Aquilo ali, na minha opinião, é um pequeno pega-trouxa, né, da Volkswagen. Por quê? O motor do Veyron, na realidade, é um 8.0. A gente já vai chegar nas especificações do motor ali. Mas o 16.4 significa que ele tem 16 cilindros e 4 turbocompressores. Olha só, olha só, olha só. Mas mesmo assim, pessoal, mesmo assim, o Veyron partia da imobilidade e atingia os 3 dígitos ali no velocímetro em 2,5 segundos. Para um carro de rua, isso é quase que irreal. Se o motorista continuasse com o pé da direita cravado ali no acelerador, ele ia de 0 a 200 em 7,3 segundos. E se ele mantivesse o pé cravado aí no acelerador, ganhando velocidade, o Veyron iria fazer de 0 a 300 km por hora, ele iria não, né? Ele faz de 0 a 300 km por hora em 16,7 segundos e ele atinge a máxima de 407 km por hora, limitada eletronicamente. Segundo a própria Bugatti, o carro conseguiria sim ir mais rápido, só que por motivos de estabilidade, para garantir que o carro seria extremamente seguro na mão do consumidor, eles limitaram o carro a apenas 407 km por hora. Olha o tempo que demorou de 92 para até 2005 para algum carro conseguir bater o recorde do McLaren F1. Vídeo, inclusive, que a gente já fez aqui no canal, já mostrou neste link que vocês podem conferir aqui em cima, galera. Então não deixe de conferir também. A coisa mais interessante é que, assim, a gente fala de números de desempenho, a galera fala, uau, que coisa incrível. Mas se você olhar por trás dos números, quer dizer, tudo que foi feito, tudo que foi desenvolvido para permitir com que esses números aconteçam, é aí, galera, que o Veyron fica absolutamente impressionante. A parte talvez mais interessante, que mais gere curiosidade sobre o Veyron é o motor. Então, vindo do grupo Volkswagen, eles acharam uma solução compacta de fazer um motor de 16 cilindros. Então, quem acompanhou o AlterRPM aqui já viu o vídeo de como funciona sobre o motor VR6. Então, é um motor em V, cada bancada de cilindro fica de um lado, então a disposição deles aqui fica em V, que a gente chama, né? Cilindros aqui, tem disposição em V. O VR6 da Volkswagen é uma disposição de um motor 6 cilindros em V, só que com o ângulo entre as bancadas muito pequenininho, muito pequenininho. O primeiro foi de 15 graus e o outro foi um pouquinho maior, eu não lembro exatamente as especificações do VR6. Mas foi olhando para o VR6 que a Volkswagen falou, é aqui que a gente vai conseguir fazer um motor W16. E como é que funciona isso? É basicamente assim. Eles pegaram dois motores V8, é a concepção de dois motores V8, VR8 na verdade, com um ângulo bem baixinho, assim, bem pequeno entre as bancadas de cilindros, e uniram. Então a gente teria, tipo, um motor em V e outro motor em V, seria isso aqui, ó, W. Então, pessoal, o W16, conceitualmente falando do Veyron, é isso, é a união de dois motores V8 com um ângulo entre as bancadas bem curtinho. Todos os cilindros movimentando somente um eixo de virabrequim. Para quem tem interesse aí, esse motor ele tem diâmetro de pistão de 86 mm e curso de pistão de 86 mm. Quem tem um Família 2 GM 2.0 aí vai ficar feliz porque vai saber que também é o mesmo diâmetro e curso que um Família 2 GM 2.0, assim como o saudoso e maravilhoso K20 da Honda, 86 por 86 mm. Ou seja, cada cilindro do Veyron tem 500 ml, então você pega 500 ml vezes 16, a gente tem um motor de 8.000 centímetros cúbicos, 8.0. Como se não fosse suficiente, ele ainda conta com um empurrão de 4 turbocompressores para poder gerar os 1.001 cavalos de potência e os 126,4 kgfm de torque. Então, pensa no estresse que esse sistema de transmissão com tração integral do carro não sofre, porque ele foi desenvolvido para colocar tudo no chão.
Falei errado, inclusive, é 127,4 kgfm de torque. Então, se você está colocando no sistema de transmissão 127 kg de torque e ele está tracionando tudo, significa que todos, mas nenhum componente da transmissão se salva de um estresse tremendo. Então esse carro, ele é incrível só por aí. E volta numa outra coisa não menos interessante para mim, na realidade, digam se vocês concordam, a coisa mais interessante desse projeto, segundo a Bugatti adora enaltecer os números do Veyron e tudo mais, mas ela fala que apenas 1/3 do que eles fazem é convertido dentro do motor ali, é convertido em 1000 cavalos para roda. O que significa, segundo a própria Bugatti, que 2000 cavalos viram calor. É tipo uma fogueira de São João grandona, cara. Two, one, zero. You okay? São 2000 cavalos de calor. E aí, pensa comigo, como é que você vai se livrar do calor? Então, quando a gente olha para um carro normal de rua, a gente tem aí, dependendo do caso, 2 radiadores. Se teu carro tem ar-condicionado, você tem o radiador do motor e o radiador do ar-condicionado, certo? Se você tem um carro super avançado aí, você pode considerar que você tem até 4 radiadores, que é uma coisa fora da escala. Você tem o radiador de água do motor, eventualmente um radiador de óleo, um radiador do ar-condicionado e um intercooler. Então são 4 radiadores. Quantos radiadores vocês acham que o Veyron tem, galera? Você está falando de 4 no carro normal, então 6? Fala um pouco mais. 8? Um pouco mais. São 10 radiadores. Então, basicamente, em todo ponto que tem uma entrada de ar no Veyron, tem um radiador, né? Por debaixo daquele design ali do carro, você tem uma máquina ali tentando respirar, tentando se livrar de toda essa temperatura. Então, olha só, você tem 3 radiadores de água para o motor, você tem 3 intercoolers ar-água para poder resfriar o ar que está sendo pressurizado para dentro do motor, só aí são 6. Aí você tem um radiador para o ar-condicionado, 7. Você tem um radiador de óleo, 8. Um radiador para o óleo somente da transmissão, 9. E um radiador somente para o óleo do diferencial central do carro, 10 radiadores. Então pensa pelo ponto de vista técnico, o quão incrível isso é e o trabalho que esses caras... Eu imagino, na verdade, que muito engenheiro deve ter colocado a mão na cara falando: não é possível que vocês anunciaram que a gente vai fazer um carro de 1000 cavalos. Porque é justamente isso o ponto do trabalho que vira um carro desse. E é a complexidade para se fazer uma manutenção no carro desse. Então eu estava pesquisando aqui para vocês, para você fazer a troca de óleo. Então o valor que eu vou falar para vocês aqui agora, ele vai variar de lugar para lugar, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, para você trocar o óleo de um Veyron, seguindo todo o padrão estipulado pela Bugatti, você vai gastar 27 horas e isso vai custar entre 20 a 25 mil dólares para você fazer uma troca de óleo. Pô, Murta, mas você está exagerando, por que tanta coisa assim? Não, não é possível. É possível. Primeiro que você vai ter que desmontar basicamente toda a parte de baixo do carro e tirar algumas grades e tirar alguns painéis traseiros para você acessar o dreno do carro. Pô, Murta, mas caramba, porque a gente tem a referência do nosso carro normal, que a gente sobe no elevador, tira um dreninho, cai o óleo, fechou o dreno, troca o filtro, coloca o óleo novo, show de bola, né? Acontece que no Veyron são 16 litros de óleo lubrificante. E existem nada menos do que 16 pontos de drenagem de óleo. Por que isso? Porque existe toda uma circulação ali do sistema de lubrificação, por exemplo, para que o carro consiga lubrificar todo o motor, passar pela refrigeração, pelo sistema de filtro e por aí vai. Não consegui encontrar quantos filtros de óleo são nesse motor. Mas só para vocês terem uma noção, 16 pontos de drenagem de óleo do motor. É uma coisa fora da escala, fora da nossa realidade. Não é à toa que custa entre 20 a 25 mil dólares. Pneu. Não existia nenhum tipo de pneu que conseguisse suportar o estresse que um pneu suporta a 407 km por hora. Então a Michelin precisou desenvolver um pneu exclusivo para o Veyron com uma tecnologia que não existia na época. E, olha só que interessante,
No Veyron, se você furou um pneu, se você rasgou um pneu, não existe troca somente de um pneu ou somente de 2 pneus como a gente faz aqui no Brasil. Ah, troca só o par. Só se substitui o jogo inteiro de pneus do Veyron, porque eles não podem deixar nada ao acaso. Não pode ter o menor risco de nada dar errado com um pneu a 407 km por hora. Então, se estourou, furou um pneu de um Veyron seu, não existe nada de colocar macarrãozinho ali no pneu, meu amigo. Você vai ter que trocar o jogo e o jogo custa. E nos Estados Unidos, né, esse pneu, quando vai ser transportado para lá e tudo mais, ele chega nos Estados Unidos por $30 mil o jogo de pneus. $30 mil. E aí não é suficiente. Tem mais um ponto interessante, visando sempre para vocês verem o quão caro é manter uma máquina dessa e o quão distante da nossa realidade isso é. A cada 3 trocas de pneus, você é obrigado a fazer a substituição das rodas do carro também, por questões de balanceamento e como é que se diz? Balanceamento e estrutura, para garantir que a estrutura seja sempre uma estrutura perfeita. Mais uma vez, nada vai ao acaso nesse carro. Ah, e o jogo de roda custa $120 mil. Então, pessoal, é tudo de uma dimensão impensável pra gente. E é isso que torna esse carro tão incrível pelo ponto de vista da engenharia. Claro, né? Para manter esse carro tem que ter bala na agulha, como a galera fala. Outra coisa importante, o pneu de um Veyron andando normalmente, o jogo de pneu dura 10 mil quilômetros. E se você for fazer um teste de velocidade máxima, os pneus vão durar apenas 15 minutos. Mas tudo bem, não tem o risco de você acelerar o Veyron na velocidade máxima dele até o pneu explodir, porque o tanque de 100 litros do Veyron seca em 12 minutos. Então, o teu combustível vai acabar antes dos seus pneus explodirem e você se envolver num acidente. Um fator interessante, uma informação interessante sobre o Veyron, que a própria Bugatti divulgou, é que para você manter o carro andando a 240 km por hora, você consome 280 cavalos. Então, para você acelerar os 167 km por hora adicionais que esse carro consegue atingir, são necessários os 721 cavalos. Por que precisa de tanto mais potência, de tão mais potência para conseguir acelerar o carro até a velocidade de 407 por hora, Murta? Porque a resistência com ar ela é exponencial. Então vai chegando um ponto que a resistência do ar vai ficando tão alta que para você, por exemplo, ganhar 1 km por hora, você vai precisar de 30 cavalos a mais. Então é isso que acontece, a resistência do ar vai ficando cada vez mais alta, o ar vai virando um freio cada vez maior por resistência aerodinâmica com esse carro. Falando em freio, mais uma parte do Veyron que foi desenvolvida ao extremo. Segundo a Bugatti, né, o carro tem 1000 cavalos e o sistema de freio tem a potência de 4000 cavalos. Segundo a Bugatti, o carro sempre freia mais rápido do que acelera. Então, por exemplo, para você acelerar de 0 a 100 km por hora no Veyron, ele leva 2,5 segundos. Para você frear de 100 por hora a 0, ele leva 2,2 segundos. Para você frear de 407 km por hora a 0 numa frenagem de emergência, o carro precisa de apenas 10 segundos para parar. É algo surpreendente e não se deve somente aos freios com discos de 400 mm na dianteira e 380 na traseira, tem a ver com aquela asa traseira. Então, segundo a Bugatti, quando você está acima de 200 km por hora, somente a resistência aerodinâmica, porque quando você freia, a asa forma um grau, ela sobe num ângulo de 55 graus. Então, acima de 200 por hora, a Bugatti falou que somente aquela asa gera tanto poder de frenagem quanto um carro convencional. Então, imagina o tanto de engenharia, de estudo que não foi desenvolvido, que foi investido nesse carro para ele conseguir oferecer um sistema de freio tão eficiente, né? Então, junta o freio dinâmico com o freio das rodas e você tem um sistema de freio extremamente eficiente. Pessoal, o Veyron teve, se eu não estou enganado, 300 unidades produzidas. Antes da gente continuar o vídeo, só lembrar vocês, não esqueçam que todo esse conteúdo que a gente está trazendo aqui para vocês só está acontecendo por conta da parceria com a RS Air Filter. Então, se você está procurando um filtro de ar esportivo para o seu carro, não deixe de ver aqui na descrição do vídeo, além de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar. Na descrição do vídeo tem o site da RS Air Filter e não esqueça que o cupom ARPM10 dá 10% de desconto nas compras que você fizer no site da RS Air Filter. Mas voltando, o Veyron teve cerca de 300 unidades produzidas, se eu não estou enganado, e a mais famosa delas foi a SS, a Super Sport. Ela é, na verdade, 50 kg mais leve do que a versão original, que pesa mais ou menos um prédio. E então, em vez de 1.888 kg, ela pesava 1.838 kg. O motor W16, ao invés de 1.001 cavalos, produzia 1.200 cavalos. E ao invés dos pífios 127 kg de torque, ele produzia 152 kgfm de torque, ou seja, um pouquinho mais forte o motor. A parte interessante é que, assim como o Veyron 16.4 ele podia ir além dos 407 km por hora, o Veyron SS, o Super Sport,
ele atingia 415 km por hora, só que limitado eletronicamente. Então ele também podia atingir muito mais do que os 415 km por hora que o consumidor normal pode levar ao seu carro. Só que a questão do Veyron Super Sport ali ficou na aceleração. Esse rendimento extra, ele surpreendeu mesmo, foi na aceleração. De 0 a 100, para poupar o conjunto de câmbio e embreagem ali, ele é feito nos mesmos 2,5 segundos. Só que de 0 a 200 por hora, ao invés de 7,3, ele fez em 6,7. E de 0 a 300 por hora, ao invés de 16,7, ele atingia os 300 por hora em 14,6 segundos. Então, é um carro surpreendente por esse ponto de vista tecnológico e desenvolvimento. E é surpreendente também ter essa noção dos custos do carro. E galera, é isso. Essa aqui é mais uma história automotiva para trazer noções um pouquinho mais aprofundadas sobre a complexidade de um carro como o Bugatti Veyron, lançado em 2005 no Brasil. No Brasil não, quem dera, no mundo. Mas é isso, é interessante ver que existe muita coisa, muita engenharia por trás dos números, né? Não dá para fazer um carro de 407 km por hora, colocar à venda, se ele não for confiável, se ele não for seguro, se ele não for durável, então tem todo um trabalho das montadoras por trás disso. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixem de curtir, comentar, participar, dizer o que vocês acharam. Teremos muitos vídeos, muitos outros vídeos muito interessantes. Enquanto isso, não deixem de conferir a playlist aqui da História Automotiva. Tem bastante carro legal, tem bastante história legal. Eu conto com a participação de vocês. É isso aí, a gente se encontra em breve. Valeu e até já!